Nesse momento, temos o prazer de convidar conosco o professor de macroeconomia do IBMEC de São Paulo, Ricardo Amundi. Muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Vamos lá, então, Ricardo. O que você está achando desta mudança na diretoria do Banco Central? Tivemos agora, além do Galípolo, foi nomeado também outro diretor, sempre mais alinhado às posições do governo, que quer uma redução, um afrouxamento da política monetária para favorecer o consumo interno. Qual a sua opinião sobre essa mudança? E você acha que esses dois novos diretores vão conseguir influir no andamento da política monetária do Copom, considerando que eles vão ser ainda minoria, né? Até novas mudanças que virão nos próximos meses. Então, o que você está esperando para as próximas reuniões do comitê? Olha, eu acho que esses dois nomes ainda não vão conseguir influenciar de forma definitiva, né, as decisões do Copom, mas eu vejo com muita preocupação, né? Eu vejo de forma negativa essa mudança, né? Time que está ganhando não se mexe, né? Então, o BC brasileiro, ele conseguiu trazer a inflação para baixo antes do que muitas economias no mundo inteiro, né? Economias desenvolvidas. Por quê? Porque ele conseguiu trazer a taxa de juros mais alta e mantê-la alta por mais tempo. E não adianta, né? Não tem uma fórmula mágica. Você quer trazer a inflação para baixo, você tem que subir os juros e tem que jogar a demanda para baixo. Isso não é nada muito diferente do que todo mundo vem pesquisando há 30, 40 anos. E não sei, as pessoas tentam fórmulas mágicas, não, vamos fazer isso, vamos jogar os juros para baixo e vamos tentar estimular a demanda, que os empresários vão ser enganados, vão aumentar os investimentos e a gente vai crescer de forma sustentável com juros baixos e inflação baixa. Não é assim que funciona, isso já foi tentado, eu vejo com muita preocupação, né? O Galípolo, ele é uma pessoa bem política, né? Ele fala o que as pessoas querem ouvir, então vejo com bastante cautela e bastante preocupação essas mudanças. Eu acho que, por enquanto, o BC talvez, né, a ata foi um pouco dúbia, né, mas talvez ainda tenha mais uma reunião que eles mantenham a taxa de juros a 3,75 e depois vai começar a redução. Agora, o ritmo dessa redução e como o governo se o governo vai continuar pressionando são cenas do próximo capítulo. Pois é, né? Mas esses dois pontos que você falou são interessantes. Time que vence não se troca, né? Não se muda. Mas o Banco Central ele foi acusado, e ainda é acusado, por muitos políticos, especialmente da atual base aliada do governo, de ter atuado de forma errada, de ter subido taxa de juros muito além do que deveria, de ter mantida muito alta por muito tempo. O que você acha dessas críticas? Elas são fundadas, são infundadas? O Banco Central foi muito maior do que os seus homólogos internacionais, e também a questão da inflação. A gente viu uma inflação, e está vendo também a inflação lá fora, mais rígida, mais complicada de ser reduzida pela simples alavanca dos juros, né? Uma inflação mais resiliente do que o normal. O que você está achando também da inflação do Brasil? Porque o núcleo da inflação, ele continua muito elevado, né? Aqui no Brasil também. Qual é a sua visão sobre esses dois pontos? Críticas ao Banco Central e a inflação, especialmente o núcleo da inflação no Brasil e o seu comportamento no futuro. Olha, primeiro, o Banco Central, a única crítica que eu tenho é que o Banco Central não começou a subir antes a taxa de juros, né? Ele demorou muito. Claro, o Covid foi uma coisa muito nova, né? As respostas ao Covid foram coisas que a gente estava pisando em território nunca antes explorado. Então, o Banco Central atuou de forma correta. Ele devia ter, na verdade, eu acho que ele deixou a taxa de juros muito baixa durante muito tempo. Acho que se a gente pudesse fazer uma crítica seria essa, né? Ele deixou 2% ali durante o tempo e demorou a subir. Mas lembrando que o Banco Central brasileiro subiu antes do que os bancos centrais de outros países, né? Então, e a inflação, e por que a taxa de juros do Brasil é tão alta? São vários motivos, mas você falou muito bem. A inflação no Brasil, ela é mais resistente, ela é menos impactada por elevações de juros. E a gente tem um monte de coisa aí, né? Crédito subsidiado, a gente tem vários tipos de taxa de juros que o governo, né, oferece através dos bancos públicos que não são sensíveis à Selic, né, à elevação da Selic. A gente tem um consumo no Brasil que também é pouco sensível à elevação da taxa de juros, né? Então o Banco Central tem que subir muito a taxa de juros para a demanda cair e para que a gente consiga
trazer a inflação para a meta. Então, a inflação do Brasil é muito resistente, você falou muito bem. A gente tem um problema seríssimo, que é a nossa política fiscal, que ela é cronicamente expansionista. A gente não consegue cortar gasto, a gente não consegue fazer uma política fiscal responsável. Isso impacta a demanda, a gente tem um histórico de inflação alta, então a gente tem uma economia muito indexada. Temos muitos preços administrados, então uma série de coisas, uma série de fatores que fazem com que você tem que levar muita taxa de juros, manter ela bastante elevada para trazer a inflação para baixo, né? Pois é, só para terminar esse ponto também dos juros muito elevados, outra coisa que me surpreendeu, e queria saber sua opinião sobre isso, é ver os dados do PIB no primeiro trimestre desse ano. Tudo bem, teve o agro que ajudou e muito, mas também os serviços continuam dando sinais positivos, né, de crescimento. E também o IBC-BR, ou seja, a prévia do PIB do Banco Central, indicou uma expansão para o final do ano, entre 2% e 3% mais ou menos. Vamos ver o que vai acontecer até o final do ano, mas a previsão é positiva. Isso mesmo com juros tão elevados dessa forma. Então, além da inflação mais resistente, mais resiliente do que o esperado, você não acha que o PIB brasileiro também está demonstrando uma força jamais vista todo mundo aguardava uma contração do PIB ao 0 e a gente está vendo um resultado muito mais positivo do que economias avançadas estão apresentando nesse ano? Olha, o Brasil respondeu bem, né? O PIB está subindo, né? Tem um pouco do ano passado ainda. O agro também ajudou bastante, mas tem alguns sinais positivos, né? Porém, a gente tem que entender que existe um negócio chamado PIB potencial. O que quer dizer isso? O Brasil não consegue crescer mais. Se a gente começar a sair da região dos 2% e ir para a região dos 3%, veremos pressões inflacionárias novamente. Então isso é muito claro para mim. Se a gente começar a sair dessa região ali dos 2 para uma região próxima aos 3 e a economia começar a crescer muito via aumento de consumo, via aumento de crédito, né? O governo fez aquele desenrola. Então a gente vai voltar a ter pressões inflacionárias. E aí a pergunta é, será que o Banco Central vai ter coragem de subir a taxa de juros? Ou e se isso acontecer em 2025, já com o Galípolo na presidência do Banco Central, com uma diretoria toda mudada? Será que eles vão ter coragem de parar a redução da taxa Selic, a trajetória de redução, e manter ela mais alta ou até subi-la? São cenas... Temos que observar como vai se comportar, e vamos ler as atas do Copom nesses próximos meses, né? Durante esse período teremos outras trocas de diretores, então é muito importante a gente perceber isso, né? O PIB veio bom, mas, de novo, o Brasil, nesses últimos 10 anos, teve um desarranjo produtivo, um desarranjo da economia muito grande. E isso fez que, quanto a gente pudesse crescer, o que a gente chama de PIB potencial, quanto a gente pode crescer sem gargalos, sem pressões inflacionárias, sem desequilíbrios, caiu bastante, né? A gente estava lá. A gente pode falar que ali há 10, 15 anos atrás a gente tinha um PIB potencial de 4% aproximadamente, hoje está por volta de 2%. Então a gente não consegue crescer 3, 3,5% durante vários anos. Se a gente crescer, teremos pressões inflacionárias como aconteceu em 2021, né? Pois é, mas isso é por causa dos problemas da infraestrutura brasileira, problemas de mão de obra não qualificada que não consegue se inserir, problemas da carga tributária ou do manicômio tributário que vivenciamos, são problemas do Brasil estruturais. Como é que se resolve esta carência de possível crescimento via PIB estrutural? Qual que seria a receita do bolo para seguir? Quanto tempo a gente tem? Mais uma hora? Você já respondeu, né? Então, assim, a nossa carga tributária, nosso capital humano, né? Nossa produtividade, que é muito baixa, a nossa infraestrutura, o nosso arcabouço institucional, são diversas barreiras que fazem com que o país não consiga crescer 4,5%, né? A gente tem barreiras. Se você fizer esse crescimento via aumento de consumo, tem uma barreira, a gente não vai conseguir crescer. Quer dizer, o governo está tentando fazer a mesma coisa. Quer dizer, vamos fazer crédito subsidiado, vamos dar para algumas empresas, alguns setores. Não sei, eu fico um pouco cético e um pouco preocupado que isso possa, de novo, tomara que dê certo, né? Estamos todos no mesmo barco, mas me preocupa um pouco tentando repetir velhas fórmulas para estimular um crescimento que, claramente, o problema do Brasil não é crescer esse ano, é como a gente vai retomar o crescimento nos próximos 10 anos, que é isso que faz um país. Não adianta um país crescer durante
2, 3 anos, e depois a gente ter uma elevação da taxa de juros de novo. E esse crescimento tem que ser abortado, porque a gente não cresceu de forma sustentável, né? A gente tem que pensar como que a gente vai fazer para o Brasil crescer mais, o nosso PIB potencial aumentar. E aí são duas questões que são distintas e tem que ser, elas são pensadas de forma distinta, né? Uma é a conjuntura do Brasil, né? Quando a gente pensa aí em política monetária, que a gente vê, bom, como é que o PIB, quanto o país pode crescer, dada essa taxa de juros, se está crescendo mais ou menos, aí você usa a taxa de juros para equilibrar a oferta e a demanda, e problemas estruturais do Brasil, né? Como a gente melhora a nossa infraestrutura, como a gente pode dar choques de produtividade na economia, a abertura comercial, isso é muito importante, né? Esse é um tema que ali no governo passado foi falado, alguma coisa foi feita, mas muito pouco, né? A gente tem que pensar a abertura comercial, trazer empresas, deixar as empresas que são ineficientes, elas têm que falir, as empresas que não são eficientes, elas devem falir, né? Para que você cria mais competição. Acho que a palavra-chave aí para você aumentar a produtividade é competição, né? Ou seja, melhora do capital humano via educação, via treinamento, pesquisa e desenvolvimento e aumento da competição, né? Isso vai trazer... Isso até ajudaria a inflação. Então, se a abertura comercial, você diminuir as tarifas, você mata duas coisas com uma cajadada só. Você ajuda na inflação, que foi feito durante o Plano Real bastante isso, e ao mesmo tempo você pode gerar aumento de produtividade via investimento estrangeiro direto e via as empresas brasileiras, elas estão tendo que aumentar a sua produtividade. Claro, tem que ter aumento da competição, da concorrência entre as empresas. Últimos 2 pontos que eu queria analisar com você, Ricardo, sobre a questão dos primeiros 6 meses do novo governo, especialmente algumas medidas que foram tomadas, e eu queria a sua opinião como economista sobre os efeitos dessas medidas. Primeiro, a medida mais recente que a gente viu do governo é o incentivo, o desconto, né, a renúncia fiscal, de fato, para a compra de carros que foram definidos populares, mas iam de 60 mil a 120 mil reais. Então, de popular tinha um pouco, né? Então, qual foi o resultado, na sua opinião? Foi positivo, foi negativo? Não teve algum tipo de resultado, considerando que 2 empresas anunciaram exatamente logo após o início desse programa, o encerramento por uma suspensão das atividades nas plantas de produção de veículos aqui no Brasil, uma delas a Volkswagen. E o segundo ponto é esse aumento da carga tributária que a gente está vendo em vários pequenos pontos, né? Por exemplo, a questão dos impostos sobre a exportação de petróleo bruto, que foi decidido via decreto, ou né, a questão de tributar compras do exterior até $50, né? Pequenos tributos que o governo está criando, cai lá, ou mudança no CARF também. Quanto isso vai se transformar em um aumento considerável da carga tributária persistente e vai prejudicar o crescimento do PIB potencial que a gente estava falando antes? Olha, esse da indústria automobilística, acho que é óbvio que não foi nada, foi uma medida pontual para tentar ajudar um setor, talvez o setor tenha ficado feliz no curto prazo. A gente viu isso durante, de novo, parece chover no molhado, mas a gente... como diria o Malan, até o passado no Brasil é incerto. A gente lembra, agora talvez vai ser falado de uma forma distinta, mas esse tipo de medida já foi tentada no Brasil. No passado recente, foram, né, as empresas aumentam a margem, porque as empresas vão fazer investimentos por medidas tributárias de curto prazo. Isso é óbvio que não, elas vão aumentar o preço, elas aumentam a margem e não geram uma melhora da produtividade, um aumento do PIB potencial, ou investimentos produtivos com grandes impactos. E o segundo ponto que você falou, é óbvio que vai ter um aumento considerável de carga tributária. Esse é o plano do governo, está claro isso. Se você ler o arcabouço fiscal e você olhar as projeções, tem um estudo que foi muito bem feito que mostra isso, né? O arcabouço fiscal e as projeções, o arcabouço fiscal só para de pé assim, mais ou menos, se houver um aumento considerável de carga tributária, de 4% do PIB. É uma coisa, assim, muito grande. Veremos um aumento da carga tributária. Na reforma tributária, nada mais uma parte tem a simplificação, e essa todos nós somos a favor, né? Qualquer pessoa que já pagou imposto na vida percebe que a carga tributária, o Brasil precisa de uma reforma tributária que simplifique o pagamento de impostos, mas também o governo quer um aumento da carga tributária. Ele vai escolher alguns setores
E agora a briga na reforma tributária é quem vai pagar a conta, mas sem dúvida, o arcabouço fiscal só para de pé se houver um aumento considerável da carga tributária. Porque assim, o governo não quer cortar despesas. A gente tem uma dívida PIB que só cresce, isso é conta básica, assim, aritmética. Você só vai cobrir esse rombo cada vez maior com o aumento considerável da carga tributária. Claro, tá. Vamos ver então o que vai acontecer e quanto isso vai afetar o crescimento potencial do Brasil. Ultimíssimo ponto, sua visão sobre o câmbio com o dólar. A gente viu como a gente está falando com o Luan agora, há poucos minutos atrás. O real está ganhando força no curto prazo, mas a perspectiva é de uma perda de força da moeda brasileira em relação à moeda americana no médio e no longo prazo. Você concorda com essa visão? O real, nessa condição, nessa situação, né, de pressão e temperatura, está fadado a se depreciar em relação ao dólar? Ou alguma coisa pode mudar, balança comercial mais favorável, investimento estrangeiro direto maciço, pode mudar esta situação? Olha, fazer previsões sobre o câmbio é sempre uma tarefa não muito grata, né? É muito difícil porque você depende muito do que vai acontecer lá fora, né? Mas, em temperatura, em condições normais, o que está acontecendo? O Brasil, balança comercial, né, favorável, e tem o diferencial ali de juros, né, do Brasil para os Estados Unidos. Tudo indica que o Brasil vai começar o corte de juros, né, e os Estados Unidos, o Fed anunciou que provavelmente teremos mais 2 elevações da taxa de juros de 0,25 cada uma. Então, se isso acontecer, o diferencial dos juros irá diminuir. Então, vem menos dinheiro para o Brasil. Tomara, eu acho que tem essas questões. Esse diferencial e se o país indicar que ele vai, mesmo que cresça a carga tributária, que o Brasil vai ter um mínimo de responsabilidade fiscal. Se a gente indicar isso e a nossa dívida PIB não subir muito, eu acho que o dólar pode ficar nesse patamar aí por volta de 5, porque o dólar vem perdendo força não só em relação ao real, mas em relação a outras moedas do mundo. Claro. Vamos ver então o que vai acontecer, se de fato teremos esta perda de força do real em relação ao dólar ou não. Enquanto isso, eu queria agradecer muitíssimo o nosso convidado de hoje, o Ricardo Hamoudi, professor de macroeconomia do IBMEC de São Paulo. Ricardo, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC.